professor já entrou. Deixa eu convidar ele. Professor, chegou o convite. Aí. Olha, tudo bom? Olá! Que alegria boa, professor. Que excelente ter você aqui de novo. O pessoal está chegando, vão se acomodando. Gente, que hoje o papo vai ser bom. Tenso, mas muito bom, né? Que é um papo aí que o pessoal... eu andei comentando, né, no TikTok com os seguidores. O pessoal ficou bem entusiasmado com o assunto, mas ao mesmo tempo que intrigado. Mas como assim, né? Que Ah, assunto complicado, mas nossa, não me sinto nem bem falando sobre isso. Mas é um assunto que mexe muito com a moral, né, professor? Mexe muito com os nossos valores, crenças, nossos conceitos e, isso. enfim. Vamos esperar o pessoal chegar. Aquela coisa de sempre, né? Uns 5 minutinhos para o pessoal ir chegando. Oi, Romeu, bem-vindo. Eu vi que você postou a fotinha também do livro, né? Pois é, eu já estava com ele aqui, ó. Estamos armados hoje. Olha, se fizerem perguntas, eu já estou lendo aqui, porque vai que a gente esquece alguma coisa. Perfeito, perfeito, sensacional. Então, ó, gente, live com indicação de livro, tá? Eu vou postar depois a fotinho do professor com o livro e vocês tentam ver por aí na internet para comprar, porque acho que vale muito a pena para a gente poder conhecer tantas parafilias existentes, porque ó, é muita, é muita. E ainda estava dando uma folhada aqui no livro, professor, e eu vi que você ainda fez uma lista sem falar tão aprofundadamente sobre cada um, mas uma lista de modo geral, com mais parafilias, tem muita, muita coisa. Você já está contando uma coisa que diz respeito ao que nós vamos conversar, não é? Primeiro que, de verdade, a gente inventa nomes para descrever, para tentar fazer um quadradinho e Categorizar, encaixar né? um comportamento. Uhum. Algumas vezes isso é importante, útil, positivo, e outras vezes não é. E eu acho que a Uhum. gente vai conversar disso porque dar nomes às coisas pode ajudar uma série de coisas e dar nome às coisas pode impedir uma série de coisas. E não só sobre esse assunto de parafilias, mas tantas Para outras tudo. questões dentro da psicologia também, falar de Uhum. diagnóstico, que é muito complexo realmente. É verdade. Porque você já está falando das parafilias e você usou o argumento agora de diagnóstico. Sempre que a gente usar um diagnóstico, é possível que a pessoa ela se circunscreva nesse diagnóstico e utilize como se fosse uma identidade. É. Uhum. Isso é um problema, porque implica que ela vai fazer esforços para manter essa identidade, fazer esforços para ser a mesma coisa. E nós devemos fazer o quê? Nós devemos tentar compreender. Nós usamos para isso o que eu chamei de descrição. A ideia desse livro foi descrever coisas que já foram escritas, que demonstram formas alternativas de desempenhar as atividades sexuais, o desejo, a busca de satisfação. Porém, não, a minha intenção não era colocar dentro de uma caixinha, mas eu sei que muita gente faz isso. Uhum. Com Mas, certeza. e Com você, certeza. queria falar desse assunto por quê? Uma boa pergunta, acho que para a gente começar esse assunto, professor, porque assim, eu confesso que desde a graduação eu entrei em contato com esse assunto sobre parafilias, se eu não me engano, na matéria de psicopatologia. E eu achei muito interessante, me chamou muita atenção. E na época que eu fui procurar, não tinha muitos estudos sobre. É um assunto realmente muito difícil de garimpar conteúdos. Não sei hoje em dia como é que tá.
E eu lembro que eu gostei bastante, né? Eu queria estudar mais. E aí eu lembro que antes mesmo de estar trabalhando como psicóloga, eu me deparei com o seu livro. Falei, nossa, eu preciso comprar esse livro um dia. Então, hoje ele está aqui nas minhas mãos, é uma coisa muito, muito bacana, porque eu ansiei muito para ter e entender um pouco mais, tendo em vista as poucas referências que a gente encontra por aí na internet. E aí fica aquela coisa, que nem aqui no livro tem a parte do sadomasoquismo, que é uma coisa que a gente escuta um pouco mais com frequência, né? Que é uma coisa Isso. tida como normal. E aí eu comecei a pensar, mas poxa, tem certas coisas que, pelo que eu vi um pouco da internet, que as pessoas praticam, mas está descrito como parafilia, e aí pega mal, a sociedade permite? E por que que tem outros comportamentos que essa sociedade repugna, não aceita de forma alguma, né? Pode perguntar assim também, Romeu, pode ir deixando aí que a gente vai lendo. É porque você está contando uma coisa que, primeiro, parece que os comportamentos sexuais, que possam ser chamados de diferentes, eles preocupam algumas pessoas de uma maneira pior. Eu Uhum. digo pior porque eu dividiria dois grupos, né? Um grupo que realmente assim teme esses comportamentos porque gostaria de exercer esses comportamentos. Ou seja, Uhum. teme que um dia vá entrar nessa. Sei, sei. Professor, eu queria fazer uma pergunta com base nisso que você falou, Uhum. porque você acredita que todos nós possamos ter alguns desejos ditos desviantes, só que aí a gente não chega ao ponto de executá-los, mas a gente guarda pra gente? A gente pode ter isso? Isso é interessante. Você sabe que assim, eu costumo dizer que se alguém me permitir meia hora para perguntar coisas, primeiro eu vou saber coisas que a pessoa não sabia. Tá, eu, eu aprendi a fazer perguntas sobre essas questões há bastante tempo, então eu vou procurar entender algumas coisas dos comportamentos sexuais, mas que muitas dessas coisas, na verdade, vão ser percebidas, vão ser compreendidas como não adequadas, como ideias ou coisas difíceis. Uhum. A maior parte de nós aprende a não ceder aos impulsos. Sim. Então, nós aprendemos a não ceder aos impulsos, e o que você falou provavelmente então significa o quê? Que uma grande parte de nós já pensou ou fantasiou algumas Aham. coisas que são Aham. proibidas, imorais, ilegais ou até patológicas. Mas Uhum. alguns de nós sabemos que aquela ideia, aquela fantasia, Uhum. realmente, olha, não posso fazer. Eu costumo Uhum. pensar nas fantasias sexuais, com algumas classificações. Algumas fantasias são formas de, ao pensarmos, são formas de produzirmos planos de ação. Nós podemos fazer, temos com quem fazer, Uhum. nós vamos fantasiar como uma maneira de entrarmos no assunto e nos motivarmos. Elementos motivadores. Um segundo tipo de fantasias seriam aquelas que a gente até pode fazer, desde que a gente encontre com quem, quando O e organizar, consentimento, né? Os mas moldes. que, mas que assim, no nosso cotidiano, provavelmente a gente nem faça. Vão Uhum. existir fantasias que nós sabemos que não são, vamos dizer, não são bem vistas, nem pelas pessoas próximas. Então, nós podemos manter enquanto fantasia e usar isso como motivação. Uhum. E eu já ouvi de várias pessoas situações assim, mas normalmente eu vou ouvir espontaneamente essas pessoas me contarem essas fantasias quando elas estão assim conflitadas com mais, será que eu posso falar? Devo? Não posso? Uhum. Mas porque reconhece que existe algum limite. Mas de repente Uhum. usa como fantasia, ou seja, vai para uma atividade sexual e usa aquela fantasia como um, um alimento para a excitação sexual. Mas tem um tipo de Uhum. fantasia que na verdade é complicada, porque se a pessoa não entender que essa fantasia ela é
que ela seja deletéria, ela vai correr o risco de morrer. Algumas pessoas chegam a isso. Há bastante tempo eu me deparei com uma descrição de um sujeito na Holanda, onde ele registrou num cartório as fantasias dele e que eximiria de culpa outras pessoas que participassem da atividade sexual e que causassem qualquer coisa para ele, física, emocionalmente, inclusive morte. Aí pensei, ele sabe que pode morrer numa dessas. Nossa. Quer dizer, aqui tem um risco, e um risco real. Algumas pessoas, ao reconhecerem que tem um risco, temem essas fantasias. Outras pessoas, no final das contas, parece que fomentam essas fantasias e pode ser, e muitas vezes, talvez a gente veja algumas dessas pessoas no noticiário. Existem comportamentos sexuais de risco real. Podemos até falar disso, mas a questão é separarmos e percebermos como é que são as fantasias. Reconhecermos as nossas fantasias como formas ou motivadoras ou com as quais a gente deveria tratar com certo cuidado e dizer assim, não, isso aqui eu deixo de lado. E tendo em vista essas pessoas que possam ter essas fantasias, né, Oswaldo, tem uma pergunta que é bem interessante. Uma pessoa adquire parafilias, né, ao longo da vida ou nasce com? Como é esse processo? Sabe, um dia eu li que teve um sujeito lá no começo do século XX que dizia que o ser humano nasce igual uma tábula rasa. Primeiro tinha que entender o que era uma tábula, né? Mas em todo caso, aquilo sempre ficou assim para mim. Tá, claro que eu tenho que compreender que o ser humano ele tem uma predisposição para determinadas coisas. Só que essas coisas, elas são biologicamente possíveis. Então, assim, eu estou tomando um chá de frutas vermelhas. Porque eu gosto do sabor. Tá, primeiro eu tenho que compreender que o meu corpo biologicamente tem a capacidade de sentir esses sabores. Mas é interessante que não é todo mundo que gosta das mesmas coisas. Então, eu tenho que compreender que a minha história de vida conduziu para que eu gostasse desse sabor. Perfeito. Quer dizer, já são duas coisas. Qual que é mais importante quando nós falamos de sexo? Provavelmente a minha história de vida. Por quê? Porque a minha história de vida, ela me permitiu experimentar coisas e naquela situação, se aquilo fizesse algum sentido de ser prazeroso, eu vou registrar como, isso aqui é bom. Eu vou tentar repetir. Veja, já está na minha possibilidade biológica. Mas não é a biologia que vai determinar. Porque eu podia estar... Outro dia me perguntaram se eu gostava de café. Eu falei, opa, eu gosto. Mas você toma sem açúcar, né? Eu falei, claro que não. Eu gosto de coisa doce. E café é amargo. Mas com açúcar ele tem um gosto... Não, mas aí você não está sentindo o gosto do café. Tá bom, eu posso gostar do doce? E essa é uma coisa importante. Porque o biológico deixou de ser para o ser humano algo tão importante quanto é para os animais que estão no meio do mato. Determinista, né, Oswaldo? Isso. O ser humano desenvolveu coisas. Então, nós nascemos com isso ou fazemos isso? Nós fazemos. Voluntariamente, conscientemente? Claro que não. Claro que não. Mas como assim? Como é que a gente decide? Adultos, nós temos alguma possibilidade de decidir. Mesmo assim, nós não decidimos um monte de coisas. Porque existe todo um contexto maior, social, que também diz, isso pode fazer, isso não pode fazer. Isso é bom, isso é ruim. Quer dizer, com isso, eu tenho que compreender que a pessoa não nasce com um comportamento parafílico. Nós nascemos com a capacidade de, usando os nossos genitais, termos reprodução. Pelo menos uma boa parte das pessoas. Mesmo assim, bom, sei lá, 10% das pessoas estão andando por aí, tem algum tipo de incapacidade de reproduzir. Então, nem isso biologicamente é garantido.
E nós estamos falando de sexo, não estamos falando de reprodução. Então, é mais complicado, é mais imbricado. E é bastante difícil nós determinarmos quais foram os eventos únicos. Eu diria, nunca são únicos. Eu É diria que multifatorial mesmo, né? nós temos um monte de vivências sedimentadas que nos conduz para gostar de uma coisa ou de outra. Mas é óbvio que alguns tipos de comportamentos parafílicos mais provavelmente vão existir numa determinada cultura, num determinado momento histórico do que outro. Você referia o sadomasoquismo. É interessante notar que vários estudos apontam, mostram que, assim, quando nós estamos vivendo, desde a nossa infância ou até o começo da adolescência, em um local, um local geográfico e no momento histórico onde existam governos autocráticos e limitantes de liberdades gerais, não individuais. Não vou fazer discurso de liberdade individual. Eu quero dizer coletiva. Essas pessoas tendem a desenvolver comportamentos sadomasoquistas. Isso foi assim flagrante quando, há várias décadas, alguém resolveu fazer pesquisas sobre quem eram os sadomasoquistas num clube lá em Nova York. Aí descobriram que, assim, então, são muitos imigrantes que vieram de países e culturas autocráticas que impediam um monte de liberdades e obrigavam as pessoas a serem assim, 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 assado. Uau! Então quer dizer que nós aprendemos porque o meio permite, porque o meio ensina. Mas nós aprendemos, não são todos. Tem um outro caso que eu gostaria de ver se faz sentido, né? Oba! Porque nessas últimas semanas, não sei se você acompanhou, já faz um tempinho, mas é recente. A internet começou a comentar muito sobre uma entrevista de um sertanejo que falava abertamente das relações que ele mantinha com uma égua quando ele era mais jovem, porque era roça, ambiente de fazenda. E aí eu já vi muitos lugares falando que essas pessoas, como elas viviam afastadas da maior parte da população, pessoas que não tinham muito o que fazer, não tinham muitas escolhas de parceria, acabavam tendo relações, né, com os animais da fazenda. E aí esse rapaz ainda, inclusive, até comentou que sentia ciúmes de quando os amigos se aproximavam dessa égua. E aí eu fico pensando, será que realmente o ambiente tá atuando nessa questão, esse afastamento de outras pessoas? Como que isso pode ser Então, respondido, né? você falou de um outro comportamento que também é classificado nas parafilias. É um Isso, comportamento de atividades sexuais com outras espécies que não a humana. isso. Aqui nós temos duas coisas. Uma é que famílias que moram isoladas em fazendas e sítios, crianças e adolescentes têm assim possibilidades de se envolver erótica e sexualmente ou com os membros da família, ou Deus, ou Uhum. com animais. Por que com animais? Imagine que assim, então aqui é uma família com, sei lá, 5 pessoas, pai, mãe e 3 filhos. O filho de 12, 13 anos, o pai fala assim, vai levar as ovelhas, sei lá, os cabritos lá para pastar lá não sei aonde, e fica lá umas 3, 4 horas, eles pastarem, depois volta para cá. Ele vai, leva para lá e fica lá, 3, 4 horas sentado olhando, mastigando uma graminha, né? Aí fiquei imaginando, qual é a chance de, mais cedo ou mais tarde, todos os dias ou todas as semanas, ele ver os animais copulando? Isto produz uma coisa. Primeiro, um aprendizado. E esse é um aprendizado por modelo. Eu estou vendo como é que faz. É mais do que isso. Um dos grandes estudos sobre o comportamento sexual humano, aquele feito pelo Alfred Kinsey, publicado na década de 40 e 50, sobre o comportamento dos americanos, mostrava que, assim, tipo, 75% dos homens se excitava vendo animais copulando, e pelo menos 50% das mulheres. Espera aí. Então, tô lá eu perdido no meio do sítio,
tenho que ficar aqui horas esperando esses monte de bichinhos comerem a grama e depois tenho que levar eles para lá. Esse é um elemento muito poderoso de modelagem de comportamento. Seguindo exemplos, e é bem viável de acontecer. Sim, aqui no Brasil se reconhece que isso deve ter acontecido, deve acontecer, continua acontecendo muito, principalmente em locais isolados, em sítios, fazendas, principalmente com quem more lá e fique isolado. Mas isso pode acontecer com qualquer um que vá passar um tempo nesse isolamento. Algumas dessas pessoas, mais provavelmente, não vai ter essa continuidade depois da adolescência. Mas alguns desses vão continuar, vão preferir e vão fazer o discurso de que isso é muito bom. Nós vamos ouvir pessoas adultas falando assim. A gente vê políticos residentes em locais famosos que admitem que fizeram sexo com animais durante a campanha eleitoral. E as pessoas votam nessas pessoas. O que é que significa isso? Significa que muita gente no nosso país, 1/3 das pessoas, acredita que esses comportamentos... Olha, eu não vou dizer que faço em público. Se eu souber de algum parente fazendo, eu vou falar mal. Mas isso é normal. Ok? Isso é importante para o que nós estamos conversando aqui. Porque os comportamentos sexuais diferentes, mesmo que eles sejam muito diferentes, muitos deles são muito tolerados numa cultura em qualquer momento histórico. Em alguns momentos históricos, a gente tem um crescimento de acordo com o ambiente, mas alguns deles simplesmente são tolerados e são até reconhecidos. Isso não tem importância. Era só quando era adolescente? É. Agora, se acontecer desse sertanejo adulto ter uma parceira fixa e de repente ele fala assim, estou com saudade daquela... Aí podemos ter grandes problemas. Porque esse adulto já não deveria ter esse comportamento. Essa é uma pressuposição cultural. Aí nós vamos dizer que minimamente é imoral, ou alguém vai dizer assim, não, mas isso é patológico. Pois é, mas todo comportamento estranho é patológico? Ou ele é patológico quando produz algum prejuízo para mim, prejuízo para os outros, ou é fruto de uma impulsividade sem controle, traz prejuízos físicos, talvez. As pessoas envolvidas não têm condições de aceitar ou estarmos num contato de consenso. Né? Sim. Então temos... Como o caso dos animais, né? Crianças também. Que essa é uma discussão complicada. Essa é uma discussão complicada, porque aí nós teríamos que admitir que os animais têm alma, têm consciência, essa é uma discussão assim. Se você me perguntar se meus cachorrinhos, né, eles pensam, eu vou dizer assim, pensar eles pensam, mas eu não faço ideia como é que é isso. Não, mas eles pensam. Mas eles sentem também. Eles têm todas as capacidades de ter uma série de emoções. Agora, eu os ensinei a demonstrar determinadas emoções que são humanas. Isso sim, o ser humano faz isso. Nós treinamos os animais a responderem de acordo com a gente. Pois é. E acabei Então, de... vamos lá, tem algumas perguntinhas aqui. Minha cabeça também já... eu quero te perguntar muita coisa, mas vamos lá. Vamos lá. Tem uma fila de... tem uma moça que comentou antes do Romeu, eu só vou ler a fala do Romeu porque está de acordo com o que a gente estava falando de zoofilia. Que parece que essa é mais pela falta de gente para transar, né? Como a gente falou desse isolamento. Tá bom, mas essa é uma boa justificativa, né? Boa justificativa, né? Toda Bem entre justificativa aspas. é um ato político. Toda justificativa é uma defesa. Eu não tinha outra pessoa lá. Ou eu não tinha habilidades sociais, ou eu... Não, mas a limitação... Sim, a limitação conduz à situação. Mas veja, nós estamos num mês junino, tem festas juninas. O que nós
Bom, no país todo, nós dizemos, como é que são as festas juninas? Não, nós simulamos festas na fazenda. Ah, então também tinha festa na fazenda, ou seja, tinha forma da gente conhecer as outras pessoas? Sempre teve. Mas é complicado, né? Porque, afinal de contas, então existem situações onde nós podemos conhecer pessoas e ter relacionamentos com pessoas, e não com animais. Por isso, eu estou referindo que existem outras coisas. Esta pessoa tem uma outra compreensão, seja de si mesmo, seja do mundo em que vive. E aí permite coisas diferentes acontecerem. Boa. É aqui uma moça. Olá, boa noite. Live boa pelo visto. Muito obrigada. Dúvida. Uma parafilia acompanha outras juntas? Excelente pergunta. Vou contar para vocês que, assim, me lembro de uma vez eu estava com alguns colegas numa reunião internacional e um deles usou uma expressão que depois ali na mesa redonda também usou. Na verdade, assim, comportamentos sexuais alternativos e diferentes nunca vêm sozinhos, porque as pessoas vão descobrindo comportamentos diferentes. E, muitas vezes, o comportamento diferente descoberto conduz a um outro comportamento também diferente, e aí a pessoa vai tendo outros comportamentos. Algumas pessoas mais afeitas à impulsividade, algumas dessas pessoas, mais provavelmente, vão precisar ter um crescendo de quantidade de estímulos ou variação de estímulos, e não só repetir. Inclusive, nós vivemos numa cultura que diz, mas é ruim comer feijão com arroz todo dia, né? É ruim mesmo você está fantasiando, né? Você está, assim, pressupondo que o que você imagina é mais gostoso do que o que existe. Porque, sim, alguém perguntou alguma coisa aí, né? Assim, a gente pode ter uma parafilia por alguma coisa que não existe? Então, eu estou comendo feijão com arroz todos os dias, eu vou jogar uma praga nesse feijão com arroz, porque como que eu como feijão com arroz todos os dias? Então, eu estou sonhando com uma coisa que não está existindo, porque não está na minha frente, mas então eu posso destinar esse desejo por alguma coisa que não existe, qualquer coisa que venha à minha fantasia. O exemplo aqui era exatamente atração sexual por fantasmas. Mas você já notou que tem gente que acredita que fantasmas existem. Então, pronto, já achamos. Mas então, peraí, não é que não existe. Para essa pessoa existe, então tá tudo certo. Tem gente que sente atração sexual, fantasia que vai fazer sexo com ETs. Aliás, tem gente que diz que fez sexo com extraterrestres. Então, desculpe-me, é uma fantasia. Tá bom. Alguns comportamentos parafílicos são fantasiosos. E alguns são fantasiosos até serem colocados em prática. Algumas coisas são possíveis de serem colocadas em prática, como eu contei, comecei falando disso, porque algumas fantasias são ideias que a gente pensa assim, mas isso aí deve ser gostoso. Vou experimentar. Veja, hoje aconteceu que a gente tem um pezinho de figo aqui e um figo caiu. Só que eu olhei para o figo e esse figo está verde ainda. Você já comeu figo verde? Não. Eu não gosto, porque assim, eu vou querer morder o figo pensando naquele doce do figo. Uau! Mas eu já experimentei. Doce de figo verde é bom, mas o figo, fruta in natura, que não está totalmente maduro, é ruim. Aí pensava, mas como é que eu vou experimentar um figo que parece que talvez esteja maduro? Eu só tentando. Quer dizer, eu corro riscos o tempo todo para um monte de coisas. Então, você imaginou que algumas pessoas podem tentar correr o risco de alguma atividade sexual que não seja usual, corrente. Tem gente que fantasia, gosta e até faz, sempre que possível, por exemplo, colocar o pênis na axila e esfregar o pênis na axila. Esse é um comportamento parafílico. Mas isso não tem problema. Axilismo, né? O nome, eu acho que está escrito Oi? aqui. É axilismo, é o nome? Assim, a gente vai ter um monte de comportamentos que a gente pode dizer, olha, mas isso não tem problema. Tem problema se a outra pessoa não quiser. Tem problema se a outra pessoa...
essa questão, é muito bom você ter tocado nesse assunto, Oswaldo, porque o que acontece, né? Eu posso estar enganada, mas do pouco que eu já vi sobre parafilia, o que pode também categorizar é quando a pessoa, por exemplo, ela só sente excitação a partir desse comportamento sexual exclusivamente. Por exemplo, o sadomasoquismo, né? Será que não tem outros comportamentos, outras atividades Isso. sexuais junto com a minha parceria que eu possa também me estimular, sem ser humilhando a pessoa Então, ou ela fazendo alguma coisa comigo? é que existem pessoas que precisam daquele comportamento parafílico de maneira exclusiva. Se não for daquele Isso, jeito, não serve. isso, Muitos isso. desses, na verdade, têm um repertório muito igual. As pessoas ditas normais, que vão dizer assim, mas eu não tenho, provavelmente, na verdade, têm um comportamento repetido o resto da vida, o tempo todo. Vou lhe contar uma coisa, uma boa parte das pessoas que vêm para o consultório porque tem uma dificuldade sexual, uma disfunção sexual, não estão conseguindo ter um desempenho sexual satisfatório, Uhum. elas estão tentando fazer a mesma coisa que sempre fizeram e não estão conseguindo. E é o normal, hein? É pura e simplesmente normal. Então, eu diria para você, olha, os outros também são assim, mas só que quando alguém diz que não consegue fazer sexo de penetração homem e mulher na posição papai e mamãe, todo mundo vai achar um escândalo, coitado, né? Ele não consegue fazer. Eu vou dizer assim, então, ele não conseguiria fazer de outro jeito? Noutra posição, talvez? Como assim? Uhum. Eu ouvi dentro do meu consultório. Tem outras posições? Como Uhum. assim? Nossa, que E, a pessoa- revelador, né? e veja, todos nós temos formas de filtrar o mundo, porque a gente não vai admitir determinados conhecimentos. Todo conhecimento que for contra aquilo que eu acredito, eu me nego a registrar. Mais ou menos assim. Esse sujeito, ele via filmes pornográficos. E eu olhei para ele assim, mas o senhor já assistiu filmes pornográficos? Ah, sim. E o senhor não viu outras posições? Ah, não lembro, não. Eu pensava, o que acontece Nossa. com isto? Ou seja, se eu sei que determinada comida, eu gosto de determinada comida, eu vou atrás. E eu Uhum. tendo a repetir essas coisas. Eu Uhum. descobri uma coisa. Sabe por que a gente tem livro de receita? Hum. Para a gente não querer fazer a mesma receita do mesmo jeito que a gente sempre faz as outras receitas. Não, aqui diz que tem que colocar hortelã. Não, não vou colocar hortelã, não, porque eu não gosto de hortelã. Não vai ficar bom. Aí eu faço aquela receita que levaria hortelã, tipo, mas não ficou igual que estava no restaurante. Claro que não. Eu não ponho. E isso acontece, nossa, isso acontece demasiadamente muito. Sexo vai ser a mesma coisa, com um adendo pior. Nós não temos um aprendizado na nossa cultura, um aprendizado pedagógico das atividades sexuais. Nós não aprendemos como fazer sexo Uhum. de maneira pedagógica, ou seja, põe 100 crianças aqui e nós damos as aulas. Tem que fazer assim, 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 assado. Se fizéssemos isso, nós teríamos uma padronização de comportamentos. Como Uhum. não fazemos isso, cada um de nós aprende. Bom, a gente acha que faz sexo igual aos outros. Por isso que eu te disse, me dá meia hora que eu vou provar que essa pessoa tem um comportamento estranho. Por que estranho? Porque ela aprendeu a fazer algumas coisas diferentes. Eu já ouvi vivências que eram muito diferentes e que eu não estava nem preocupado em dar nomes parafílicos, mas eu estava preocupado que a insistência em fazer aquela atividade sexual daquela maneira estava conduzindo exatamente ao contrário do que a pessoa queria. Então eu tinha que ajudar essa pessoa a desenvolver novos comportamentos que não fosse a manutenção restritiva de um comportamento. Porque não dá certo de fazer, né? Se a gente Então, fizer. a gente já falou um pouquinho dessa intervenção
é psicoterapêutica, né? Porque assim, eu fico imaginando, né? Uma pessoa que tem um comportamento sexual que é um pouco diferente do que a gente espera aí, do normal. Ela Ah, não deve ter consciência disso. Então, talvez ela não vá procurar a terapia especificamente para isso. Eu fico pensando nisso. Ela não sabe, olha, eu tenho essa parafilia tal, eu quero me tratar disso. Mas eu acho que o nosso papel, se a gente começar a perceber que esse indivíduo tem problemas nessa questão mais sexual, é apresentar para ele um repertório mais amplo, né? Que nem a questão da penetração. Eu já ouvi pessoas de idade que a ideia de você falar que você pode fazer sexo sem ser papai e mamãe soa um absurdo. Tipo assim, isso. não pode. Tipo assim, pode? Não era? O seu paciente falou assim, existe. E ela sabe que existe, mas pode? E aí a gente sabe que existe e depois a gente pergunta se pode, porque tem as questões morais. Cada um de nós Sim. tem isso, cada um de nós tem um leque moral restrito. Quer dizer, Uhum. nós consideramos que nós não podemos fazer isso ou só podemos fazer aquilo. Cada um de nós. Porque por mais que alguém me diga, mas eu já fiz de tudo, eu vou olhar e dizer Uhum. assim, não mesmo. Não, eu nunca fiz isso, mas eu senti vontade de fazer isso várias vezes. Mas era uma questão até de respeito, assim, tipo, olha, não, eu Uhum. não posso Sim. falar isso, não é útil. Mas, numa situação social, numa conversa social, eu vou dizer assim, você não fez mesmo. Mas como é que você sabe? Eu E não aí, preciso ter feito um monte de coisas para saber que um monte de coisas existem. sim. E eu acho que também mesmo, vamos supor, a experiência de você, uma experiência sadomasoquista, é muito diferente em cada relação. Não vai ser igualzinha. Isso! Vou te contar o que eu ouvi de um praticante de sadomasoquismo há um tempo. Ele me contou que foi numa festa de sadomasoquistas. Em São Paulo existem alguns lugares, quero crer que já voltaram a fazer as festas, né? Porque houve uma certa Uhum. restrição durante um tempo. Mas é, é um local, até onde eu entendo, bastante grande e que algumas dezenas de pessoas estão naquela grande festa. E ali eles praticam as situações. Mas, de repente, ele me contou assim, agora você não imagina que os grupinhos se separam assim, e tem uns que fazem umas coisas tão estranhas, assim, só você não faz estranho, né? Porque, assim, pois é, os subgrupos do BDSM têm atividades muito diferentes. Eles se reuniram sob esse acróstico, mas, de verdade, não rola tudo para todo mundo. Tem aquele sádico que quer dominar. Olha, você só faz o que eu mando, faz o seu jeito, eu quero que você lamba o vaso sanitário. Ah, e o que eu faço com as fezes? Não me fale de fezes, que eu não gosto de fezes. Oi? Todos temos limites. Uhum. Com E aí, certeza. pois é. Perfeito, perfeito. Acho que a gente teve uma aula com o Jorge em que Hum, ele fala mais ou menos sobre isso também, que por mais absurdo que seja, todos nós vamos ter algum limite. Mas já tá ali mesmo, não, mas ainda, né? Tá lambendo o vaso, mas falou de cocô, por exemplo. Não, já não aguento, não suporto, não aguento. isso, isso. Você citou o Jorge Leite, é um professor que dá aula no nosso curso, né? Ele é alguém que, assim, ele se deu a oportunidade de saber mais coisas sobre questões sexuais É, diferentes da norma social admitida. E ele sabe muitas dessas coisas, porque ele já ouviu muitas dessas coisas e também já foi para alguns lugares aí para deixa eu ver. ele já meio que deixou no ar mesmo as experiências dele. E aí, professor, tô voltando aqui. Ah, Gente, eu sempre tento resgatar as perguntas conforme a fala do professor ir cessando para eu não isso. ficar interrompendo ele, tá? Mas aqui foi perguntado: uma pessoa pode se sentir atraída por literalmente qualquer coisa, mesmo que ela seja nada a ver, tipo um meteoro? Olha que específico, né? Pois é, sim, porque da mesma forma que nós falávamos de fantasmas Fantasma, é. ou um ET, vem cá. E outra coisa, algumas das práticas sexuais diferentes mais reconhecidas podem ser encaixadas como qualquer coisa. Por exemplo,
sapatos. Aí eu me lembro de um paciente que falou, quando ele contou que ele tinha predileção por sapatos, eu já olhei para ele e perguntei, e que tipo de sapatos? Boa pergunta. Só botas militares com plataforma para mulheres. Oi? Quer dizer, como assim? Então não serve qualquer sapato? Não. Mas você não gosta daqueles estiletos, sapatos? Não, não, esses aí não, esses são feios. Ou seja, cada um de nós gosta de coisas muito específicas. E nós vamos lutar muito por essa predileção, porque faz parte da nossa identidade, da nossa compreensão de identidade. Eu sou assim, então eu tenho que defender, eu vou defender o tempo todo meu direito de ser diferente. E principalmente nos últimos 20 anos, nós temos percebido muito disso. Porque, de alguma forma, uma parte dessa identidade, dessa variação relacionada à identidade, diz respeito às identidades sociais relacionadas a sexo que a gente está vendo defesas nos últimos 20 anos. Mas também posso contar que vários desses comportamentos que nós estamos falando hoje também são comportamentos que, em algum momento, já foram também considerados inadequados, já foram comportamentos que foram intolerados em várias situações, que foram considerados doenças mentais simplesmente pelo comportamento. Nós estamos num momento de discussão onde nós precisamos compreender que esses comportamentos fazem parte, sim, da nossa identidade, mas esses comportamentos não restringem a nossa identidade. Nós não somos apenas um comportamento sexual. Isso é muito importante. Sim, é a mesma coisa de falar assim, eu sou o esquizofrênico, eu sou o autista. Você se torna aquilo e pronto, você não é mais a Gabriele, de 24 anos, estudante de pós-sexologia, porventura tem aí, sei lá, um diagnóstico de esquizofrenia, várias coisas que compõem esse indivíduo, né? Quer dizer, todas as vezes que nós nos apresentamos em uma circunstância, em verdade nós estamos contando uma parte, uma fatia do nosso eu, e não contamos o restante, mesmo porque não dá. E isso é importante de compreendermos. Uma expressão sexual, um comportamento sexual é apenas uma parte de nós. Então, sim, eu tenho um distúrbio psiquiátrico. Bom, por que eu vou contar para uma pessoa que eu tenho um distúrbio psiquiátrico? Se isso não ajuda no relacionamento. Não, a outra pessoa percebeu. Nossa, mas de vez em quando você faz algumas coisas estranhas. Eu tenho lutado contra isso, estou tratando, eu tenho esse distúrbio psiquiátrico. Ah, agora eu compreendi. Tá bom, até acho justificado. Mas já me aconteceu isso, né? De eu se apresentar para alguém, a pessoa estender a mão e dizer assim, eu sou toque. Eu tive que pensar várias vezes, porque eu não podia aceitar que a pessoa estava usando a categorização psiquiátrica que ela vivia para me contar sobre ela. Assim, tipo, diz o seu nome. Eu não... o que eu melhor posso fazer para você é ouvir você, independente se você tem uma característica psiquiátrica. Agora, um comportamento sexual diferente é a mesma coisa. Mas quando é que a gente vai ficar sabendo que uma pessoa tem um comportamento sexual diferente? Bom, duas pessoas que tenham intenções de atividades sexuais vão precisar, em algum momento, conversar para negociar essas questões sexuais, porque em algum momento vai acontecer. Isso é difícil para muitas pessoas, porque falar sobre coisas pessoais é difícil, falar sobre sexo é mais difícil. Sim. E aí, eu acho que essa pergunta eu já até sei a resposta, né? Perguntaram aqui, podemos pensar em legumes, frutas? Pois é. Tudo tá valendo, né, professor? Tudo está valendo, porque, em verdade, homens e mulheres ao longo da história, desde a pré-história, se utilizam de objetos ou coisas que possam ter significado, que tenham uso sexual ou erótico. O erótico depende da nossa experiência de vida. Em várias situações, nós temos possibilidades de aproximações com objetos, frutas, legumes, o que quer que seja,
que pode conduzir à busca de uma satisfação sexual com o objeto. Eu já vi gente com pepino no ânus preparado no hospital por conta disso, é Então, banana, então, enfim. algumas coisas você já está contando que precisamos minimamente entender como é que o nosso corpo funciona e quais são as nossas possibilidades. Então, a vagina é um orifício que, na verdade, tem um fundo de saco, ou seja, é finito. Entrou lá, dá para sair. Não, mas entrou, mas eu não consigo tirar. Mas assim, é mais fácil tirar. E no ânus? Pois é, assim que começa a fazer curvas, começa a ficar complicado. E alguns objetos são problemas. Por isso que eu falava da história da fantasia. Tem de Uhum. um caso descrito num periódico médico, onde o sujeito fantasiou que se ele introduzisse concreto, assim, Nossa. ele pega cimento, pega areia, pega pedrinha, mistura tudo ali com água e coloca dentro do ânus e espera secar. Só cirurgia para tirar, abrir tudo, e tiraram uma peça de concreto enorme, né? Nossa Senhora. Então, é isso que também você falou lá atrás sobre os prejuízos físicos, tanto a essa pessoa, né, praticante, enfim, ou para os outros. Olha esse caso, que exemplo, porque está colocando em risco a própria vida mesmo, Isso. né? Nós seguimos aqui algumas perguntinhas, Oba. né? Quando você estava falando do sapato, o Uhum. rapaz perguntou: tem alguma explicação do que acontece no cérebro para a pessoa sentir atração por algo tão específico ou é meio aleatório? Então, é que não é no cérebro, né? É na nossa vida, na interação com o ambiente. Só que aí nós registramos também no cérebro. Eu falei também, porque assim, eu registro no meu corpo, em cada pedacinho da experiência. Também no cérebro. E no cérebro não precisa nem ser registrado que é um sapato. No cérebro, provavelmente vai ser registrado um monte de experiências sensoriais concomitantes. Sim, sim. O prazer, Esse né? Aquela sensação de prazer também, Esse, sim. então, e se houver uma descarga elétrica em determinadas áreas, num determinado momento que a gente chama de orgasmo, aí parece que a gente tem uma confirmação. Mas isso aqui eu posso falar. Isso aqui é muito bom, hein? Porque enquanto for só gostosinho, a gente tem mais facilidade de abrir o leque com experiências variadas. Quando vem um orgasmo, é confirmação. Isso aqui é muito bom. Aí nós temos um registro físico, elétrico, cerebral importante. Mas estou contando sério. As experiências, elas vão ser registradas no corpo inteiro. Uhum. Para algumas pessoas, existe mais valor o que nós sentimos de aromas, cheiros, outros são visões visuais ou formas, para outros são sensações táteis, para outros são sons. E algumas poucas pessoas que têm cérebros que funcionam muito diferentes podem trocar as coisas. Vocês já sabem que existem pessoas, muito poucas pessoas, que, por exemplo, ouvem um som e sentem o gosto do som. Uau! Ou vice-versa. Uhum. Não, nem estou querendo chegar nisso. O mais comum, então, eu tenho uma experiência, de alguma forma essa experiência, esse contato físico foi agradável, se eu tiver de novo essa experiência, eu já estou entendendo que eu tenho que repetir isso. Essa é a forma de obter um comportamento sexual até mesmo diferente e estranho. E aí, quanto mais eu fizer isso, mais, na verdade, eu vou querer repetir isso. Afinal de contas, eu já sei que é gostoso. Uhum. Sim, sim. Até, a gente pode ampliar isso para qualquer coisa na vida. Qualquer coisa. Perfeito. Qualquer Qualquer coisa. coisa. Olha, Você falou do exemplo do café, por exemplo. Você gosta. Isso. Eu já não tenho essa fissura como muitas pessoas têm pro café. Mentira, como assim? Prefiro a água. Vai uma aguinha aí. Eu sou dessas, Mas ó, professor. eu posso Sério. apelar para outra coisa. Nós dois usamos óculos. Eu estou com um óculos com um grau que me facilita enxergar direitinho aqui essa distância. Por que eu vou preferir usar óculos? Eu vou enxergar mais nítido, é mais fácil, é melhor, é mais gostoso. É assim, tipo, eu vou fazer menos esforço. Se eu tirar o óculos, eu vou ter que ficar apertando os olhos, eu Aham, vou enxergar aham. borrado. Opa, põe um óculos.
Uhum, Quer dizer, nós nos habituamos com algumas coisas porque elas fazem algum bem para a gente e a gente vai repetir essas coisas. uhum. Perfeito. E aí, uma outra pergunta agora, minha Oba, perguntinha, que como que a gente pode ajudar essas pessoas? Porque, assim, quais são os impactos na vida? Porque nós já nos deparamos, às vezes, com a cultura, que pode reprovar certos comportamentos. sim, E essa pessoa, às vezes, está em um relacionamento, mas a outra pessoa não engaja nas mesmas fantasias que eu. Sabe? Tipo assim, com aquela intensidade. Eu só me excito, só me estimulo com certas fantasias específicas. Como que eu posso estar ajudando essa peraí. pessoa? Se, se a pessoa só se excita com uma fantasia sem colocar na realidade, talvez ela tenha que aprender que, então, quem é que está lendo o que passa na sua cabeça? Qual é a... Também já tive Uhum, paciente, já tive casal na uhum, minha frente conversando assim. E, entendi. e interessante, porque ele falou assim, mas é que eu fico imaginando, tendo uma fantasia é, de duas mulheres fazendo sexo. Ela olhou para ele assim, você fica fantasiando comigo fazendo sexo com outra mulher? Não! Até essas mulheres nem tem cara, não tem nome. Ela olhou. Qual é o problema disso, então? Você não acha ruim? A pessoa, ela só soube naquela hora. E ela percebeu que Uhum, ele fantasiava pessoas que não tinham nem cara nem nome. Então, se ele nunca tivesse falado, ele não se sentisse culpado, o que ia acontecer? A vida ia ser tocada para frente direitinho. Então, essa é a primeira coisa. Algumas pessoas têm fantasias e talvez a fantasia leve ao medo de ter que colocar em prática aquelas coisas. uhum, Isso significa que essa pessoa sente que pode perder controle de impulsos. Então, nós temos uma circunstância psicológica para ser trabalhada. Possivelmente isso apareça em outras situações. uhum, E alguns medos de alguns impulsos a gente tem que ter, aspas, naturalmente, né? Ou seja, e o impulso de pular na frente de um carro no meio de uma rua? Não, para com isso. Isso, uhum, impulsos podem gerar situações complicadas e é exatamente isso que vem uhum, essa história da fantasia. Ah, não, mas eu tenho a fantasia e queria ter satisfazer essa fantasia com essa pessoa. Vamos conversar. E se ela não quiser? Primeiro nós temos que correr o risco dessa outra pessoa não querer. Mas também, se essa pessoa não quer, nós temos uma grande vantagem. A gente pode procurar outra. uhum. Você sabe que eu fiz um trabalho na faculdade que era para a gente escolher uma identidade para a gente poder trabalhar. E o meu grupo escolheu a Raquel Pacheco, que é a famosa Bruna Surfistinha. Sim, E ela até chegou a escrever um livro e tudo mais. E ela já falou bastante por aí, até no livro dela, em outros canais de mídia, que muitos homens buscam garotas de programa para poder pôr em prática fantasias que talvez seriam reprováveis para suas esposas, né? É um isso, exemplo. Então, como uma garota do programa não vai dizer nada, não vai achar estranho, não vai falar não vou transar com você, então eles viam nesse ambiente uma facilidade, né, em colocar em prática e não serem punidos também. Que nem a esposa poderia reprovar, tipo, você tá louco? O que você tá pensando? Coisas assim do tipo. isso. Interessante. É, é, eu conheci um jornalista há muito tempo. Ele estava escrevendo um livro. Ele queria alguma assessoria para algumas coisas, mas no final das contas é, ele também descobriu algumas coisas. Eu respondia cartas para revistas e coisas assim, e ele escreveu um capítulo sobre eu respondendo cartas. Mas ele tinha um capítulo onde ele entrevistou algumas prostitutas que contavam uma série dessas coisas. Algumas são parafilias pesadas. Né? É, o livro, é, como é que chama? Formas de Prazer. E uma dessas prostitutas contou que esse sujeito que morava numa grande casa e um dos quartos lá ele tinha tudo montado como se fosse um velório. Hum, E ele pagava para a prostituta tomar um banho de água fria, se secar e uhum, deitar lá e ficar quietinha. Ele fazia o uhum, sexo como se ela tivesse morta. Aí eu te uhum, contaria assim: esse sujeito sabe se adaptar, porque ele percebeu que se ele fizer isso na verdade vai ser um grande problema. Além de ser aham, ilegal, sim, imoral e etc. sim.
Ué, sim. contrata uma prostituta. Ela diz assim, não, de vez em quando ele me telefona, eu vou. A gente vai, não tem problema, tá tudo certinho. Mas que é diferente pois é, Sim, claro. Então a gente poderia dizer que foi mais adaptativo, é mais seguro, isto, continua sendo estranho, digamos assim, mas ainda é mais seguro do que isso, violar um corpo, né, de uma pessoa em um cemitério. Seria mais adaptativo, então, seria mais saudável, vamos dizer. exatamente. E esse adaptativo tem uma coisa importante, porque provavelmente serve para todas as pessoas, de todas as formas. Não só para comportamentos parafílicos. Deveria Uhum, servir para coisas comuns, para o dia a dia. uhum, Se eu não posso mais comer carne, vou comer outra coisa. Ah, mas eu gosto tanto de carne. Vamos comer aquelas coisas que são chamadas carnes vegetais, dizem que tem gosto de carne. Eu acho que não é bem assim, mas em todo caso dá. Mas assim, seria isso. Ah, eu não uhum, posso comer doce porque eu não posso comer açúcar. Tá bom, pingo adoçante. A gente simula coisas. Esses são uhum. comportamentos adaptativos. Os comportamentos adaptativos, eles são muito importantes para a espécie humana e os sexuais também. Nós estamos falando exatamente disso, né? Ou seja, como é que a gente vai fazer esse mecanismo? Será que a gente consegue, por exemplo, fazer com que todos os comportamentos sexuais ocorram, que possam acontecer? É, é possível. Estou vendo uma pergunta aí exatamente assim, mas sempre pode ser ajustado? Então, é sim e não. Porque uma das partes do ajustamento aí diz respeito com quem que você quer fazer. Não, é com essa Aham. pessoa aqui. Você perguntou se ela quer? Ela disse que Uhum. pode fazer. Se ela diz que pode fazer, você quer fazer, está ajustado. Mas é diferente. É como você contou, né? A gente, de repente, vai ter pessoas perguntando, dizendo assim, mas fazendo essa outra posição não pode. Pode se a outra pessoa quiser, se a Uhum. outra pessoa concordar. Não é problema isso. Sim, e também avisar, né? Porque vamos supor, se eu tenho esse tipo de desejo de fantasia e já sair fazendo, tipo assim, dar um tapa na cara da pessoa, dar um soco porque isso te excita, sem avisar a outra pessoa dessa sua excitação, como é que faz? Você pega a pessoa no pulo. Então, assim, é que nem você falou sobre Isso. o caso do rapaz que não compartilhou as fantasias com a esposa. Isso. Porque a pessoa ela tem que saber para ela poder também ter essa chance de poder dizer, não, tô afim, acho que eu posso testar, quem sabe eu posso gostar também. Ou se não, não é para mim porque já atingi um limite, né? Eu já ouvi muito isso, por exemplo, pessoas que gostam, né, dessa questão de Isso. bater, mas um tapa na minha bunda, na minha cara não, já é um limite, É um né? limite. Já é um consenso. Então, assim, Isso, isso. isso. É um contrato, eu encaro muito isso. Isso tem que ser conversado. É um contrato, porque até numa das aulas do Jorge, quando ele foi falar do BDSM, ele fala de palavras de segurança, né? Para Isso. que tudo aconteça de uma maneira bacana e respeitosa com todos os participantes. Porque se der uma coisa errada, sair ali do previsto, já não é prazeroso, já está colocando em risco. Verdade. E sabe, quando criaram a palavra parafilia, lá no começo do século XX, a ideia era usar uma palavra que congregasse todo e qualquer comportamento sexual diferente de reprodução. Ali se incluíam todas as coisas, inclusive homossexualidade, bissexualidade, sexo com animais, com mortos, com até masturbação ou fantasias sexuais. Ao longo do século XX, a gente vai separando e vai percebendo que algumas dessas coisas não são exatamente a mesma coisa. Porém, existem sim discussões de vários tipos de comportamentos sexuais parafílicos que determinados grupos querem que também sejam considerados orientações sexuais diferentes. Assim, até os sadomasoquistas, até os BDSM. Por quê? Porque todas as pessoas que desenvolvem um comportamento sexual, qualquer que seja ele, têm a compreensão, a percepção, a sensação de que nasceram assim. Então, tipo, ó, não fiz nada, mas Ah, eu contei, entendi. mas eu contei para você assim. Não, então, nós desenvolvemos, aprendemos
mas nós não sabemos como foi. Por isso que nós praticamente dependemos de outra pessoa fora de nós para perguntar e ir perguntando até que a gente monte o quebra-cabeça. Sim. Aí nós temos a demonstração do desenvolvimento. Mas as pessoas têm a sensação, a percepção de que sempre nasceram assim. Sim. E eu fiz essa cara, Oswaldo, porque quando eu era mais nova, eu tava ainda no ensino fundamental, mas assim, eu não lembro agora se era no Orkut ou no Facebook, um grupo de pessoas estava tentando levantar uma página que pregasse a zoofilia como uma das tantas formas de amor. E ela foi derrubada várias e várias e várias vezes. Porque todo mundo estava repugnando aquele tipo de coisa. Que tipo de forma de amor é esse? Então, Sim, é complexo. e tem grupos de pessoas que querem fazer sexo com crianças e tem um movimento mundial Sim, tentando, também, também. tentando receber reconhecimento como uma orientação sexual. A Sim, questão é sim. a ilegalidade, porque esse é outro aspecto que é importante para qualquer sociedade. Olha, aqui nesse grupo não pode fazer isso. Ah, não? Pronto. Uhum. Né? Tem grupos que não comem carne de porco. Qual é o problema disso? Eu como carne de porco. Ah, mas eu não pertenço a esse grupo. Então, se eu for visitar uma família que não come carne de porco, o que eu faço? Eu chego lá e digo, não, você vai ter que servir com carne de porco. Ou seja, ou me adapto ou não vou. Uhum. Uhum. Tem grupos que não tomam álcool. Veja, até coisas mais simples. Então, Sim. nessa cultura aqui, não pode adulto fazer sexo com criança. Ah, não, não. Então, cai fora. Ou se adapta, ou se modifica. E aí está a Boa. psicoterapia para poder facilitar, conduzir a uma modificação. Uhum. Isso mesmo. Professor, a gente podia passar mais tempo aqui É falando, verdade. mas já deu o nosso horário. O pessoal perguntou bastante, acho que conseguiu alimentar bastante aqui o nosso papo. E fiquem à vontade, gente, para deixarem mais comentários na live, que ela vai ficar salva. Acredito que o direct do Oswaldo sempre está disponível para tirar dúvidas aí de vocês. Às vezes tem um pessoal que fica um pouco mais constrangido, a gente até consegue entender por conta desse tema. Mas fiquem à vontade para deixarem perguntas. E quem sabe fazer uma parte 2 desse assunto, não sei, Oswaldo. O que Pode você ser, né? acha? Vai ficar gravado sim, Gi. Pode ficar tranquilo, vai ficar gravado. Aí vocês conseguem acompanhar do começo ao fim, quem acabou entrando no meio. Vamos aproveitar e fazer uma selfie. Bora, bora. Onde está? Dá Onde pra está? fazer desse jeito ou melhor tirar um print do celular? Viu? Fiz uma selfie. Meu Deus do É céu, eu quero brincadeira. só ver. É Não brincadeira. tem como, acho que tinha que dar um print assim do próprio celular, aí dá certo. Não, dá sim. Eu uso outro celular e faço um print aqui, ó. Ah, perfeito, perfeito. O Romeu só queria perguntar mais uma Fala, coisa. Pode Romeu. perguntar, Romeu. O que Pode que é, perguntar, Romeu? porque querer sair da live eu não quero. Pode perguntar pra gente. Acho que enquanto ele vai digitando, a gente pode tirar aquele print, né, professor? O que você acha? Eu Pra já gente tirei. poder postar. Já tirou? Tá ligeiro demais. Tá ligeiro. Acho que eu consegui fazer as perguntas pro professor. Todas. E aí, eu acho que a gente pode. Ó, a Ah, pergunta o dele, eu Romeu acho que também. dá para a gente fechar com uma O ideia. encerramento mesmo, é. Veja, existem tentativas de tratar comportamentos com métodos que não sejam o desenvolvimento de comportamentos. Essas tentativas não deram certo historicamente. Então, não existe um remédio que cure uma parafilia. Ah, mas e se for um transtorno parafílico? Ainda assim, porque se nós aprendemos um comportamento, se não tivermos um comportamento para colocar num lugar para minimamente satisfazer esse organismo, o organismo não desiste desse comportamento. Desenvolvermos outros comportamentos sexuais que sejam satisfatórios, esse é um bom caminho. Mas eu preciso contar algo. Primeiro, que a maior parte daqueles que têm comportamentos extremados vão tentar nunca aceitar um tratamento. Em segundo lugar, ainda assim eles podem chegar e dizer assim,
Vamos desenvolver outras coisas. Mas eu posso ficar com um pouquinho desse aqui? Sempre pode. A questão é aprender mecanismos de controle de impulsos. Porque, afinal de contas, se eu percebo que um determinado comportamento não permite que eu tenha muitos relacionamentos, ei, você vai ficar sem prazer ou vai arranjar uma forma de aprender a ter outros prazeres? Perfeito, vamos aprender outros prazeres. O desenvolvimento de comportamentos diferentes exige uma série de questões técnicas. A psicoterapia é uma maneira que permite desenvolvermos outros comportamentos. Houve épocas em que a tentativa de tratamento desses comportamentos extremados vinha usando mecanismos que incluíssem dor, por exemplo. Eu vou contar para você que, assim, a mim não faz sentido, porque dor vai me fazer evitar uma situação. E eu já aprendi, aquele filme Laranja Mecânica é um bom exemplo. É um péssimo exemplo técnico, porque, na verdade, o filme ele é burro. Ele desconsidera a psicologia enquanto teoria. Mas aquele exemplo é exatamente isso, ou seja, ele tinha um comportamento parafílico, ou seja, ele se excitava sexualmente em situações de tortura de outras pessoas. Violência. Violência. E ele não precisava da atividade genital. Só que depois, sendo torturado, ele pira. Não, eu tenho que ajudar essa pessoa a desenvolver algum comportamento que minimamente se adeque à vida dele. E isso sim funciona. Por quê? Se ele ganhar, funciona. Puxa, então a ideia é que ele tem que ganhar. Todos querem isso. Puxa, e se ele tiver um comportamento que, assim, ele pode ter? Tá bom. E se ele tiver esse comportamento que ele pode ter, ele quiser mais coisas? Mais fácil ainda. Porque não tem que brigar contra, mas adaptar algumas coisas. E às vezes adaptar essas coisas se torna muito mais... Não é mais fácil, simplesmente. Às vezes toma tempo. Por quê? Quantas horas por semana alguém consegue ter atividades sexuais? Sozinho pode ter um monte. A dois já começa a ser um grande problema. Se nós compararmos com outras atividades que nós usamos muitas horas por semana para aprender, como aprender a escrever, a escola, a gente vai dizer, gente, eu demorei um tempão assim, então eu preciso de tantas horas assim. Eu acho que aprender novos comportamentos sexuais é até mais rápido do que aprender a escrever. Claro, tem um prazer implícito, direto, e adulto tem uma outra coisa, o próprio controle das circunstâncias. Enquanto que uma criança não tem controle das circunstâncias que fazem a gente aprender a escrever. Mas para nós todos, pareceu que aprender a escrever foi fácil. Não foi. A gente ficou com a ideia. Mas assim, a psicoterapia é o método adequado. Puxa, não precisa tomar remédio? Eu acho que remédios são complicados. Alguns pacientes já vieram, inclusive, com medicamentos para impedir impulsos e coisas assim, e o que eles aprenderam foi, se eu tomo esse medicamento, eu não sinto vontade de sexo, ou seja, eu quero fazer sexo, não posso fazer aquilo lá. Eu não tomo. O remédio não surtiu efeito porque é contra o que a pessoa quer. Olha, tem uma Gisele aí dizendo que... Oi, Gisele, que aprende comigo com a Carla. A Carla Zélio, que volta e meia ela está por aqui. Ela vai fazer alguns cursos, alguns mini cursos grátis aí. Eu já estou de olho já. Já andei conversando com ela no off. Eu vou ficar do outro lado do computador olhando, aprendendo ali. Obrigado, Gisele. Então, sei lá, eu acho que o que nós temos que aprender é que o ser humano sabe fazer coisas diferentes. Nós podemos fazer coisas diferentes? Precisamos aprender o caminho. A psicoterapia é um caminho? A psicoterapia é um caminho... Eu vou contar uma coisa. Eu tenho a impressão de a psicoterapia ser o método mais humano possível para os seres humanos desenvolverem coisas humanas. As outras formas são perturbadas. Por quê? Gente, a psicologia aprendeu com o ser humano, ou seja, a gente olha o ser humano e diz, nossa, o ser humano faz isso, faz aquilo, vamos transformar isso no método. E a gente aplica. Isso é ser humano.
Então, quem precisar, a gente sabe o que fazer. Olha, a Carla já está aí, olha. Parla, Carla. Ela também está aí. Ela tá desde o início da live. Ela, Mas é muito legal ver que tem tantas pessoas que admiram o trabalho de vocês. Eu acho que isso é muito necessário, que a gente toque nesses assuntos. E a gente consiga proporcionar espaços como esse, onde a gente pode falar abertamente, sem esses tabus, sem esses medos, essa vergonha. Porque, querendo ou não, como a gente conversou aqui, né, Oswaldo, todos nós já fantasiamos alguma coisa que a gente possa dizer aí, ah, que estranha, e isso, será que claro. é normal? Será que é ok? Isso, exatamente. Então, acho que espaços como esse validam e tranquilizam as pessoas, tipo assim, tá tudo bem, vai acontecer mesmo, não adianta você querer controlar tudo isso, porque isso vai muito além da gente. Isso vai além da gente. Você usou um argumento assim, tem muitas coisas que nós realmente não temos como controlar e a gente vai precisar aprender a conviver com algumas coisas. Sim. Mas se vocês querem saber mais coisas sobre parafilias e ler um montão delas, olha, tá aqui. Olha, tem fotografias especiais aqui. E vou contar uma coisa Adoro. especial sobre as fotografias. Elas não são fotografias explícitas e, no entanto, elas, através das fotografias, a gente vai ter muitas coisas muito claras. E foram feitas por uma fotógrafa muito especial que já participou de algumas coisas assim, nossa sobrinha. E a Que Bianca, delícia. a Bianca, volta e meia, está nos ajudando em alguns projetos que ela tem ideias ótimas. E ela fez as fotos. Ela teve as ideias e pegou os textos, leu assim e começou a bolar fotos que não sejam pornográficas, mas que Uhum. ajudem a gente a compreender os mecanismos. Bom, Perfeito. Fechou com chave de ouro, professor. Obrigada mais uma vez pela sua obrigado a você. presença. Obrigada a vocês, pessoal, que ficaram aqui conosco, perguntaram, interagiram. Isso alimenta a live. Isso às vezes dá mais ideias do que a gente pode comentar, porque é um assunto muito amplo. Por isso que eu tô falando de uma parte 2, assim, tô jogando no alto, sabe? Vocês comentem lá depois se vocês gostariam de mais outras partes. Com o comentário de vocês, a gente vai fazendo então mais lives como essas, certo? Então, obrigada a todos vocês que ficaram aqui com a gente. Uma boa noite, uma boa semana para todos nós. Obrigada, professor, mais uma vez. Estou aguardando aí o print. E eu já vou deixar a live salva e vou repostar também nos stories, pessoal. Então, Ótimo. quem chegou no metade para o fim, fique tranquilo que vocês vão conseguir ter acesso a toda a conversa. Um beijo e se cuidem, gente. Até mais. Tchau.